Salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um dos fundos imobiliários mais populares da nossa bolsa, o ALZR, o Alzirão. Nós vamos falar sobre mercado, contratos, diversificação, taxa, vamos falar sobre tudo que você precisa saber sobre esse fundo, ok? Então acompanha aí com a gente, já larga aquele like, compartilhe com outras pessoas e vamos lá. O ALZR11 é um fundo híbrido, ou seja, ele não exerce somente uma atividade. Ele exerce atividade de logística, de lajes corporativas, todos voltados para a renda urbana. Ele tem, em média, 10 setores, 16 imóveis, e os inquilinos estão diversificados em 10 setores. Eu estou fazendo esse resumão aqui, mas eu vou falar sobre cada um desses pontos. Todos os contratos do ALZR11, eles são contratos atípicos, ou seja, de muito longo prazo, acima de 5 anos. E todos os contratos estão atrelados ao IPCA, ou seja, à inflação. Logo, ele te dá uma proteção contra a inflação, porque o rendimento que você vai receber é decorrente dos aluguéis que ele cobra, e como esses contratos estão atrelados ao IPCA, que é a inflação, você vai receber sempre um rendimento real nos seus dividendos. Então, vamos seguir para cada um desses pontos e no final vamos fazer um apanhado geral, um resumo para se você já investe ou se não investir, se você pensa nisso. Vamos lá. Vamos aqui falar de cada ponto sobre o ALZR11. Vamos lá, vamos começar pelo aluguéis para o empreendimento. Aqui nós temos aqui a diversificação do contrato do LZR11. O, Podemos observar que o fundo ele tem 16 inquilinos, e o mais relevante deles é a empresa do Ponte, localizada em Alphaville. Mas você vê que há uma diversificação bastante interessante em relação aos clientes. Cabe ressaltar que 100% dos contratos do fundo, eles são contratos atípicos. Contratos típicos são aqueles de mais curto prazo, tá? Até 5 anos, e permite revisão ao longo desse tempo. Os contratos atípicos não, eles são maiores do que isso em relação a prazo e não permite a revisão, ou seja, a taxa que você vai pagar, o aluguel que o inquilino vai pagar ao fundo, ele é estabelecido na hora da contratação. Ou seja, isso confere uma segurança no recebimento de dividendos e no recebimento de aluguéis, porque mitiga o risco de renovação. Ao renovar, você tem um risco, você pode conseguir condições melhores ou piores, a depender do movimento de mercado na economia naquele momento. Como você elabora um contrato atípico e o que você vai pagar é aquele valor estabelecido no momento do contrato e a taxa de renovação ela também já está estabelecida, que no caso é o IPCA, você elimina esse risco. Então é uma jogada bastante inteligente do fundo, tá? Que eu particularmente gosto bastante. Aluguéis, localização por imóveis. Aqui a gente tem a diversificação geográfica do fundo. Lembra quando eu falei no HGLG que não tem como ser muito diferente da localização em São Paulo, Rio e na região Sudeste? Você pode ir por alguns outros lugares, mas não tem como escapar? O LZR não é diferente, que é Grande São Paulo, Estado de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a principal localização é aqui no Sudeste. Mais uma vez, é difícil escapar disso. Aluguéis por classe de imóveis. Aqui a gente consegue identificar os imóveis que foram alugados para os inquilinos. Tá? Nós temos aqui ó, edifícios comerciais, galpões logísticos, renda urbana, data center, galpões logísticos refrigerados. Você vê que é um fundo bastante diversificado, tá? No entanto, que é um fundo híbrido, e ele exerce atividade tanto de logística quanto de lajes corporativas, com data centers, com diversos outros inquilinos, e ele segmenta com relação à logística, tá? Galpões logísticos secos e refrigerados, o que confere uma diversificação maior para o fundo. Outra coisa, que é vacância financeira. O fundo tem zero vacância financeira, ou seja, todo o espaço dos galpões ele está sendo ocupado. E a vacância física, não tem galpão vago. Tem aqui, ó, 3,5, perdão. Tem 3,5 de vacância física. Então, dos galpões locados, é, cerca de 3,5 no somatório de cada deles não estão sendo usados, o que é bastante pouco, tá? Isso aqui é bem pouco. Seguindo, aluguéis por setores de atuação dos locatários. Então, que tipo de atividade que os locatários exercem ao alugar um espaço da LZR11? Nós temos aqui ó, diversas atividades. Alimentos e bebidas, químicos, medicina, educação, gás automotivo, data center, entre outros. Tá? E por que eu gosto disso?
Porque cada segmento da economia tem um ciclo. Às vezes um ciclo está no ciclo de alta, outro está no ciclo de baixa. E essa diversificação de atividade confere ao fundo uma segurança muito grande. Porque vamos supor que o varejo, alimentos e bebidas, não esteja num momento muito interessante na economia. Taxa de juros está alta, você tem o consumo caindo, mas outro, por exemplo, data center, automotivo, educação, pode estar indo muito bem. E esses setores que estão indo muito bem compensam o problema que está tendo no setor de alimentos e bebidas. Tá? Isso me agrada demais. E porque também, mesmo que esse setor de alimentos e bebidas não vá muito bem, não preocupa tanto, porque você tem um contrato. O contrato, você já estabelece o valor dos aluguéis, não tem como você renegociar, porque são contratos atípicos. Vê como as coisas se conectam nesse fundo? Vamos seguir. Continuando. Deixa eu voltar aqui. E eu queria mostrar isso aqui para vocês. Ó. A média de tempo dos contratos do fundo ALSR11 é de 8,5 anos. 8 anos e meio. Ou seja, são contratos bastante longos. Ó. Você tem contrato de 12 anos, 11, 9. Esse aqui já estava no prazo de vigência, né? Então, a média dos contratos é muito longa, tá? E isso é extremamente importante. E você vê que os locatários, eles são enormes empresas. Que é aqui, ó, aluguéis por faturamento dos locatários. Então, o faturamento dos que estão locando os ativos do fundo. Aqui, ó, entre 1 e 5 bilhões de dólares, entre 5 e 10, mais de 10 bilhões de dólares. A maioria das empresas que locam os ativos do fundo faturam mais de 10 bilhões de dólares ano. Então são grandes empresas mesmo, tá? Você tem aqui, ó, DASA, BRF, Coca-Cola, DuPont, Atento, Sky, todo Globo, todas essas empresas são grandes empresas. O fundo, a LZR11, ele faz uma classificação de para quem que ele vai alocar. Então, somente empresas que têm a classificação, um rating de A- para cima, conseguem alocar galpões do fundo. Então, essa gestão do fundo ela me agrada bastante, tá? E vamos falar agora sobre liquidez. Nós temos aqui, ó, evolução do número de cotistas. Desde 2017, quando o fundo foi criado, o IPO, até dezembro de 2023, o fundo já está batendo quase 150 mil cotistas e não para de seguir, de aumentar. Ó, é uma reta para cima, tá? Então ele está 100% dos pregões, tem um volume diário bastante interessante, quase 1 milhão e 800 negociações. Então tem um volume financeiro de 1,7 bi. Então é um fundo que me agrada demais com relação a essa liquidez e você não vai ter problema nenhum em comprar, vender uma cota e isso não vai afetar o valor do fundo. Tá? Seguindo, a liquidez que a gente acabou de ver, vamos passar. Vamos passar. Rendimento. Qual a rentabilidade do AL01? É um fundo rentável? Se você investir, você vai ter essa valorização da cota? Vai. Olha só, eu vou aumentar aqui. Desde o seu IPO, olha a rentabilidade que o fundo tem. Ele bate o IFIX e ele bate o CDI, mas assim, de larga, tá? O fundo ele tem uma rentabilidade enorme. Teve essa queda aqui bastante grande por causa do Covid, lockdown, essas coisas, mas já voltou muito mais rápido do que o Bovespa, do que o IFIX. Olha a diferença do retorno do fundo e foi embora. Abriu essa boca de jacaré aqui e a rentabilidade é muito maior do que o IFIX, muito maior do que o CDI. Então, se você investir no fundo no longo prazo e mantiver esse fundo na sua carteira, esse fundo tende a valorizar bastante. Tá? Seguindo, dividendos, que é o que todo mundo gosta. O fundo ele entrega uma média ali de 80 centavos. Ultimamente ele tem entregue 83 centavos por cota. Então, é um valor interessante, tá? Porque, mais uma vez, você não pode olhar somente o valor distribuído por uma cota. Você tem que ir comprando, você tem que ir aumentando, estabelecer pequenas metas e ir adquirindo cada vez mais cotas. Então, o fundo ele sempre está entregando dividendos. Não houve nenhum momento que ele deixou de entregar esses dividendos e ainda teve esse não recorrente aqui bastante interessante, que foi 5,65 por cota. Então,
foi a alienação de um galpão que o fundo fez. Tá? Então, muito interessante isso aqui. E assim como na HGLG, eu fiz esse gráfico. Se você investir 50 mil na LZR e se você investir 50 mil na poupança. O quanto que vai render? Se você investir 50 mil na poupança, no intervalo de um ano, você vai ter 53 mil reais. Se você tivesse investido no ALZR11, você teria 56,2 mil reais. Uma diferença aí de mais de 3.200 reais. Pouco mais de 3.200. É bastante coisa, tá? É bastante coisa. Vamos ao resumo que o próprio fundo fez. Ele faz uma separação entre a destinação que o espaço tem para seus locatários. E ele fala expressamente que não pode ser para fins residenciais. Tá? Ele discrimina ali o que pode ser feito ou não, mas residencial ele já corta. Contrato de locação atípico. Como eu falei no começo do vídeo, todos os contratos do fundo eles são contratos atípicos. Os locatários, como eu já falei também, os locatários que querem alugar algum espaço do fundo, eles precisam ter um rate mínimo, que de acordo com aqui, igual ou superior a A-. Então ele vai na agência de rating, Moody's, Fitch, e ele observa se os locatários cumprem esses requisitos que o fundo exige. E o prazo mínimo de locação é 5 anos, tá? Mas geralmente, como nós vimos lá, o prazo médio de locação que nós temos hoje no fundo são 8 anos e meio, mas o mínimo são 5 anos. E o cap rate mínimo de NTNB mais 3%. Então o fundo ele lança essa NTNB mais 3%, ou seja, na renovação dos contratos, você vai ter uma NTNB, que é a inflação, mais 3%, ou seja, você terá um rendimento real. Então, é bastante positivo esse resumo aí. Eu acho que ele fecha bem o objetivo do fundo como um todo. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, pessoal, para fechar aqui, nós vemos que o fundo ele é bastante diversificado com relação à quantidade de locais disponíveis. Você tem 16 inquilinos, eles são extremamente qualificados porque possuem um rating "-A", no mínimo, tá? São inquilinos grandes, porque a maior parte dos inquilinos tem uma rentabilidade acima de 10 milhões por ano. Você tem diversas atividades com relação aos inquilinos. Você tem ali pelo menos umas 8 atividades diferentes, o que protege você de ciclos de mercado. Deixa eu ver aqui. Você tem contratos de locação fortes, porque eles são contratos mais longos, são contratos atípicos, que não admite renovação ao longo deles. Você tem os contratos atrelados à inflação, o que te entrega uns dividendos com uma rentabilidade real e protege a rentabilidade dos seus dividendos. Tá? Então, eu acho que eu tentei aqui abarcar a grande parte das características do fundo. Eu particularmente gosto bastante dele, tá? Em breve ele terá na minha carteira. E se você tiver esse fundo na sua carteira, se você estiver pensando em colocar ele, deixa aqui nos comentários e dê a sua opinião, ok? Então, pessoal, larga aquele like, compartilhe com outras pessoas, mande para quantas pessoas você quiser, que eu acho que nesse vídeo aqui vai ter informações úteis para elas. Então, um grande abraço.